身。仮面ライドドレカの女子。Hey pessoal, aqui é Capan Katsuragi, mais uma vez com o Capan Comenta. Eu não sei se dá pra vocês notarem, mas eu tô um pouco doente, certo? Foi uma semana difícil pra mim, entendo, eu passei a semana toda com meu pai tentando ajeitar meu computador, e aí quando parecia que tava funcionando, ele do nada resolve parar, ele não funciona. Eu faço tudo pra ele funcionar, eu tentei fazer isso domingo, segunda e tal, e não funcionou. Eu fiquei bem mal esse dia e tal, comigo mesmo. Mas agora ele tá funcionando em observação. Eu ainda tô um pouco tenso de usar ele, tá? E eu tô me sentindo como o meu corpo fisicamente esgotado, ok? Mas como eu falei no outro podcast, isso é uma coisa mais pessoal. Só deixar bem claro para que vocês entendam a situação que eu tô passando e tal. É um desafio a mais, é um desafio até maior do que o que eu passei ano passado, então é meio que um teste pra mim, eu acho. Basta saber se eu vou conseguir passar nele, né? Mas vamos lá, vamos falar de coisa que importa. 仮面ライド電王。Ok, vocês estão familiarizados com a teoria da Pixar, né? A teoria que une todos os filmes em um mesmo universo, em uma linha do tempo, etc. Eu gosto da ideia de ter vários filmes que não parecem ter uma ligação, mas tentar colocar eles juntos. Eu gosto da ideia. É um exercício bacana para você que quer criar histórias, para você que quer trabalhar nesse meio ou só quer se divertir pensando besteira. Teoria é para isso mesmo, é para você empurrar os limites daquilo, certo? Por exemplo, o canal do Game Theory, ele coloca coisas que são obviamente reais na lógica do nosso mundo real. Algumas vezes faz sentido, outras nem tanto. Eu tenho vários problemas com a teoria da Pixar. Eu acho que boa parte dela faz sentido, mas muita coisa não bate, assim. O vídeo do Bob Show, ele tem um vídeo sobre isso que é um pouco mais explicativo e... eu não sei, eu mesmo agora eu não tenho exatamente uma opinião formada, tampouco acho que não precisa, é brincadeira, os caras nunca vão levar isso a sério, por exemplo. Mas é divertido pensar dessa maneira. A menos que você fique obcecado com isso, aí já acho que é um problema. Eu trago isso porque o que a gente tem em mãos hoje é um caso muito peculiar. Para quem não conhece, eu também não conhecia, mas eu gostaria de apresentar vocês a um rapaz, um senhor, eu acho, de idade já quase, chamado Mike Moser. Exatamente, como o músico. Mike, como Mike Wazowski, e Mozart como músico. Não como Mozart, como falam de uma avenida aqui de Fortaleza. Eu sempre achei muito estranho. Vai lá na Mozart Lucena. Mano, é Mozart, não. Menos que o cara que deram o nome da rua fosse... O nome dele fosse abrasileirado, mas sei lá, tô devagando. Ok, Mike Mozart, ele é um artista já de longa data, inclusive dentro da Disney. Disney? É a pronúncia certa? Desculpa. E na verdade tem uma história bem fascinante de como ele se envolveu com a Pixar. Ele é um cara... Antes do YouTube existir e tal, ele já era colecionador de brinquedos, ele era designer de brinquedos, ele era o tipo de cara que os programas de TV chamavam ele para falar de brinquedos. Eu lembro que eu acho que foi no Hoje em Dia, chamaram uma vez um cara desses e tal. É bem interessante. Tem até uma história de uma treta dele com o Conan O'Brien, eu acho, e o Pee Wee Herman. Eu acho que não sei se estou falando direito, porque eu ouvi agora no podcast, mas enfim, eu chego lá.
Enfim, Mike Mozart. Resumindo, Mike Mozart, ele é um artista de longa data da Disney, designer de brinquedos, colecionador de brinquedos, e devido aos encontros e desencontros da vida, ele era um cara que sempre procurava essa área, ele acabou se encontrando com a Pixar, e especificamente com um dos chefes de história, que era Joe Ranft. Joe Ranft é um cara interessante. Eu conheci ele, não conheci ele, tá? Mas eu vi um vídeo sobre ele, se eu não me engano, no DVD bônus de Toy Story 2. Ou foi do 1, eu não lembro agora. Foi algum Toy Story. Algum Toy Story tem um vídeo bônus que é sobre Joe Ranft. E assim, todo mundo dizia como ele era um cara super gente boa, um cara super, super criativo, super aberto, blá 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 blá. Inclusive ele foi um dos caras, ele foi a inspiração para criarem o personagem Mate de Carros. Inclusive das imitações que ele fazia e tal, ele colecionava truque de mágica, ele fazia imitação, ele era um cara bem interessante, assim. E ele tragicamente morreu em um acidente de carro em 2006, logo, eu não lembro se foi antes ou depois, mas eu acho que foi na época da estreia de Carros, do filme Carros. Foi no mesmo ano de filme Carros, ele morreu tragicamente. Deixa eu só confirmar essa informação. Raft. 2005. Ok, ele morreu em 2005, não foi 2006, reiterando o que eu disse. Mas ele era um cara muito excepcional. Ele chegou a dublar alguns personagens como o nome Heimlich, eu acho, da Vida de Inseto. Minha mente não estava funcionando muito bem, então relevem. Ele dublou Lagarto do Vida de Inseto, tá? Era um cara bem maleável, assim, bem faz tudo, né? E Joe Ranft e Mike Mozart ficaram amigos depois disso, porque tinham vários interesses em comum, em desenho, em história, brinquedos principalmente. Em uma das conversas que eles tiveram, o Joe e o Mike, eles conversaram e tal. Antes de Toy Story, o Joe perguntou: Mike, o que é que faz um brinquedo ser, tipo, raro? Não só raro assim, teve pouca tiragem, mas muito, muito raro. Ele foi lá, falou. E depois que saiu Toy Story 1, o Mike Mozart falou: tem uns erros no filme, tá? Tem alguns buracos de argumento, algumas coisas que não foram bem explicadas. E ele: não, o filme é perfeito. O John Raft falando: não, o filme é perfeito, do jeito que tá e tal. Aí ele: não, onde tá o pai do Andy? Ele se divorciou, ele morreu. Em qualquer dos casos, teria um clima pesado na festa de aniversário. E não tá esse clima, tá todo mundo alegre. Por quê? O que aconteceu? Esse é o tipo de coisa que fãs da Pixar vêm debatendo já há algum tempo, mas antes mesmo na internet surgir, essas perguntas já existiam. E Mike Mozart, ele deu uma entrevista ao canal dos Super Carlin Brothers. Se você gosta de Disney, Pixar e Star Wars e Harry Potter, é um canal para você checar, é um canal para você dar uma olhada, porque realmente tem muita coisa interessante. Claro, eles dão uma viajada muito grande, mas é divertido de assistir. Os caras são cativantes e tal. Então, Mike Mozart, ele falou, Joe, tem uns problemas aqui, tem uns plot holes e tal, ele explicou. E Mike Mozart dando essa entrevista pro Carlin Brothers e pro podcast do Rebel Taxi, ele contou a história. Eu, se não me engano, ele deu uma entrevista pro Rebel Taxi depois dos Carlin Brothers. Os Carlin Brothers deram uma entrevista com ele para falar especificamente disso, e o Pampritza, ele falou mais, o Rebel Taxi, ele falaram mais sobre o Mike Mozart. Eu acho interessante que você assista os dois vídeos. Um é um vídeo, outro é um podcast de 2 horas, mas vale muito a pena. Se você entende bem inglês, vale muito a pena, porque o Mike Mozart, ele parece aquele tiozão Seu Madruga, que já fez de tudo e tem muita história para contar. Ele contava como, por exemplo, ele queria trabalhar
desenhando e tal, fazendo grafite, fazendo tela, pintura. E os caras nunca levaram ele muito a sério porque ele trabalhava pra Disney. Ele desenhava Mickey Mouse, ele foi designer dos brinquedos das princesas dos anos 90, porque ninguém sabia fazer. Ou eles faziam muito sexy, ou eles faziam muito infantil, e não era isso que eles queriam. Mike Moser, ele conseguia fazer isso, mas por causa disso ele não era levado a sério dentro dos círculos mais altos de arte, digamos assim. Porque artista em geral é um negócio muito babaca, né? Mas isso à parte... Ah, meu Deus, se tiver algum artista me ouvindo isso, eles provavelmente vão concordar comigo, tem muita gente assim no meio. Mas ele começou a dar consultoria para outros artistas, dos caras que estavam começando na área e tal, isso sem cobrar, ele começou a direcionar esses caras, esses jovens talentos e tal. É uma história de vida interessante dele, demais. E assim, até hoje ele acompanha desenho animado, ele compra brinquedos e coleciona. E não só assim, brinquedos colecionáveis mesmo, mas todo tipo de brinquedo. Tipo, ele mencionou um brinquedo da Dora que tinha um design estranho. Ele é um designer, ele vê as coisas de um jeito diferente que a gente vê. Então é uma visão interessante. Ele também tem um canal no YouTube, ele tem um Instagram. Ele na verdade foi um dos primeiros youtubers, então ele é um cara muito interessante. Então, ele deu essa entrevista para os Carlin Brothers, onde ele contava o que Joe Ranft contou para ele sobre o pai do Andy. Eu fui contar essa história pro Álvaro e pra Patrícia no nosso grupo. E aí ela, você sabia que já desmentiram isso na IO? Como é? Aí ela me mandou um link e tal. E tinha um tweet do Andrew Stanton, que foi escritor em Toy Story também, mas ele também dirigiu Procurando Nemo, Wall-E, Procurando Dory, e curiosamente eu tô vendo aqui, ele também dirigiu John Carter e 2 episódios de Stranger Things. Interessante. Interessante. Ok. Então ele tinha um tweet dele falando nada disso é real, vamos pra casa, não tem nada, é fake news, não tem nada de novo aqui, não. Olha, eu sei como é o processo criativo. O que a gente tem aqui é um caso muito interessante, porque a gente tem a palavra do Mike Mozart, que jura que ouviu da boca de John Ranft a história do pai de Andy, contra a palavra do cara que estava lá. Mas é interessante porque quando você trabalha em conjunto, em história, em produto, um projeto, seja o que for, às vezes você pensa algumas coisas e ou você não conta para os caras que estão trabalhando contigo, mas ao mesmo tempo tu joga indicações daquilo. Ou tu conta pros caras, a ideia é debatida, mas não vai pra frente. É o que aconteceu, por exemplo, com a Lauren Faust, quando ela produziu e dirigiu a primeira temporada de My Little Pony, Friendship is Magic. Ela desenvolveu para televisão, na verdade, ela recebe crédito até hoje por isso, porque os caras estão trabalhando em cima do trabalho que ela fez na primeira temporada. Mas ela contou no Twitter algumas ideias que ela tinha pro futuro dos personagens, algumas coisas que ela pensou com o background e tal. Só que ela disse, isso não é canon. Eu pensei nisso, eu falei pros caras e tal, mas eu não sei como eles vão lidar com as coisas daqui pra frente, porque ela saiu do programa. Ela foi se envolver com outros projetos e tal, mas ela tinha essas ideias, mas ela não pôde executar, ou não foi aceito, ou os caras receberam, mas não vão levar pra frente. Da mesma forma, eu acredito que a história do pai do Andy seja verdadeira nesse sentido, que os dois, no caso, os dois lados estão certos, de certa forma. Que Andrew Stanton disse, isso não é real, não é canon. A história do pai do Andy não é canon. Como o Mike Mozart disse,
John Raft me contou que a história era assim, assim, a ideia era assim. John Raft pode tanto não ter contado a ideia para os caras, deixou para ele mesmo, porque talvez fosse muito sombrio, e faz sentido porque a primeira versão do filme Toy Story, a versão que foi apresentada para os caras da Disney na época, era muito, muito sombria, porque a Disney queria um negócio que fosse muito edgy, meio dark e tal, para adolescente. E aí foi um fracasso, os personagens não funcionavam, o Woody era muito mal, todo mundo era muito mal, muito rude. Não funcionava, a história não funcionava. E aí eles quiseram deixar um negócio mais leve, mais família e tal. Os caras mesmo disseram, não é o filme deles, deixa os caras trabalhar. Aí deram outra chance para os caras da Pixar. O John Raft, ele pode ter pensado nessa história que era bem sombria, e ele pensou, não vai funcionar, é melhor nem tocar nesse assunto para não fazer outra Black Friday. Black Friday, nesse caso, sendo o pitching que eles deram para Disney, que foi um fracasso total. Eu acredito nisso. Eu acredito que os dois lados estão falando a verdade, mas são dois lados diferentes. A gente nunca vai saber a verdade, porque o John Raft não está mais entre nós. Infelizmente. O que a gente tem agora é a palavra do Mike Mozart contra a palavra do Andrew Stanton. Então é complicado. Mas como era a história? Como era o que John Raft provavelmente pensou sobre o backstory? Bom, como a gente sabe, era muito custoso, muito caro animar um personagem adulto. Por isso que foi um golpe de gênio os caras fazerem um filme sobre brinquedos, porque a tecnologia não estava muito boa, então era mais fácil fazer plástico, por exemplo. Então eles fizeram assim. E fizeram poucos humanos, e os poucos humanos que tem são estranhos demais, né? Estranhos demais para mim. Então, o que foi que eles fizeram? Não, vou deixar só um dos pais, o pai ou a mãe. E provavelmente ele pensou nessa história baseada nisso, para justificar isso. Até porque uma coisa completa a outra. A tecnologia, a arte tenta empurrar a tecnologia para ser melhor, mas ao mesmo tempo, naquela época, a tecnologia estava limitando. Eu não acho que eles tinham muito essa filosofia ainda. Eles tinham aqueles computadores, aquele software, vamos fazer um filme. Eles não tinham muito essa mentalidade de a história, a arte tem que mover a tecnologia para melhorar. A história é a seguinte: tinha esse moleque, Andy, que ele vinha de uma família pobre, que ele era doente, tinha paralisia infantil, provavelmente, mas ele era fanático pelo programa do Cowboy Woody, que era produzido pelo Cereal Rodeio, era uma coisa assim. Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome que eles deram no Brasil e o nome dele é original, não tô lembrando agora. Desse. Só que o negócio tinha muito merchandising do programa na época, mas não tinha bonecos, porque era uma época onde fazer esses brinquedos era um negócio mais custoso, não era feito em massa, alguns. Como a gente sabe, o Woody ele é feito à mão, ele é costurado à mão, é pintado à mão, etc. Então é um trabalho artesanal. E na época o programa estava fazendo um sorteio para ver para distribuir bonecos do Woody. E era sorteio com você enviava um tanto X de caixas, de recortes da caixa, não lembro bem. Aqui a gente usou muito recorte de caixa, não caixa inteira, não sei nos Estados Unidos como eles fazem. Então, você mandava lá para os caras, aí eles sorteavam os bonecos e distribuíam. Só que o negócio como a gente sabe, Toy Story 2 foi justamente na época que lançaram o Sputnik. E aí o negócio era boneco espacial, então a promoção foi cancelada. Mas eles fizeram os bonecos que eles mostraram nas propagandas, né, que era o protótipo.
E assim, o Andy, ele era uma família pobre. Ele era de uma família pobre. E eles não podiam comprar as caixas de cereal suficiente. Então, ele juntou lá as poucas caixas que ele tinha, mandou e escreveu uma cartinha explicando a situação. E a secretária lá, antes de jogar os bonecos fora, ela mandou pra ele, porque viu que se compadecer da situação do moleque. Só que aí a situação ficou um pouco pesada, porque a doença do Andy se agravou e aí tiveram que se mudar de casa, se não me engano. Eu não lembro se eles se mudaram agora, minha memória tá meio falha agora, vocês entendem, né? Mas enfim, eu tô tentando lembrar os pontos principais, porque o vídeo do Carlin Brothers ele é mais detalhado nisso. Mas, de novo, ele é inglês. Se você não entende inglês, aprenda inglês. Então, depois disso, Andy, o pai do Andy, na verdade, ele pega 3 brinquedos dele para guardar numa caixinha antes que eles fossem incinerados, que foi o Woody, o Cabeça de Batatas e o Slink. E pelo que eu sei, a data de fabricação dos bonecos bate com a época que isso provavelmente aconteceu. Então, beleza, o Andy se recupera da doença, ele cresce e tal, se casa com uma mulher e tem um filho, Andy Jr. E só que depois disso, ele teve, como foi que ele chamou? Post-polio síndrome, uma coisa assim, que é tipo, mesmo que se você teve polio na infância, você pode ter de novo. E aí foi fatal para o Sr. Andy, que, se eu não me engano, já estava esperando outra filha. Estava esperando a filha, que era a Molly. E aí ele não pôde suportar. Mas antes de morrer, ele disse: Andy, aqui está uma chave. No porão tem um baú. E nesse baú tem os meus brinquedos favoritos da minha infância. São coisas muito preciosas para mim e eu estou passando agora para você. E aí o Andy abriu e lá está o Woody, seu Cabeça de Batatas e o Slink. E isso explica muita coisa, como por exemplo, no Toy Story 2, como o Woody ele não sabe quem ele é, porque ele é literalmente o único Woody, boneco Woody que existe. Ele é o único, ele não é tipo, ele é muito raro, fizeram 10 bonecos dele, não. Ele é o único. Isso explica muita coisa, explica. Até os quadros na parede do Andy, como por exemplo, um quadro onde o Andy usa óculos, mas ele na verdade não usa óculos, então era o pai dele. E eu não posso confirmar isso, mas o Carlin Brothers disse que polio também causa má visão. Eu não posso confirmar isso porque eu não sou médico, eu tô sem saco para ir atrás agora, é 1h20 da manhã, então, meu Deus. Mas um dos quadros tem o Andy sem os 2 dentes da frente. Como a gente pode ver, o Andy tem os dentes completos. Claro, pode ter sido só artes conceituais do Andy e foram colocados ali. É uma possibilidade, O motivo que eu tenho para pensar que essa versão ela foi sugerida, que ela foi pensada, mas ela nunca foi de fato executada, ela nunca foi levada para frente, é por isso. Tanto por causa da Black Friday, que eles já passaram por uma experiência horrível de mostrar um filme sombrio, como também de que é um tipo de coisa que o escritor pensaria. Quando você escreve, ou você faz uma história, quando você monta um mundo, você tem que pensar em todos os aspectos dele, mesmo que aquilo nunca vá aparecer. Por exemplo, se você cria uma história Chico Bento, você não sabe onde o Chico Bento mora, você não sabe em que estado ele mora, se é em Minas, se é em São Paulo, se é em Pirapora do Passa Quatro, você não sabe. Mas Maurício de Souza, ele tem que saber. Ele tem que saber, mesmo que seja, por exemplo, em uma cidade fictícia. Onde aquela cidade ficaria, mais ou menos? Os caras dos Simpsons, que vivem brincando sobre qual seria esse Springfield que os personagens moram. Os caras têm que saber onde fica aquela cidade, ao menos para ter uma ideia. Né? Porque algum dia aquilo pode aparecer. Se bem que nos Simpsons hoje virou meio que uma piada interna dos caras, então dá para relevar. Mas a Lauren Faust fez isso, ela pensou,
qual seria o futuro da Rarity. Ela pensou na mitologia básica do mundo dos pôneis. Ela pensou. Da mesma forma, eu imagino que o John Rankins também. Na hora que disseram, não, a gente não vai poder fazer o pai, porque fazer adulto é muito caro, a gente já tá gastando demais, etc. Ele, ok, e na cabeça dele, talvez ali, desenhando, ele pensou, por que o pai não estaria ali? Por que o pai não estaria na festa de aniversário dele? Eles se divorciaram? Ele morreu? Por que eles estão tão alegres? Essas perguntas devem ter surgido na mente dele naturalmente. Eu sou aspirante a escritor, eu fiz cursos sobre isso, então eu sei como funciona a mente, como a gente é meio que condicionado a pensar sobre isso, entende? Por isso eu acredito nas duas versões. Eu acredito que sim, Andrew Stanton tá certo. Isso não foi levado até porque, como eu falei ontem com a Paty, isso na verdade foi ela que trouxe pra mim, ela que começou a surgir essas perguntas mais por parte dela. Mas faz sentido. Isso cria tantos buracos argumentais se você parar a pensar, porque, por exemplo, os brinquedos, nessa história, os brinquedos, eles não perceberam que aquele Andy não é o mesmo Andy que brincava com eles, o Andy que tinha paralisia infantil. Não é. Eles não perceberam isso, mas como eles não perceberam? Tipo, eles não perceberam que a mãe do Andy não mudou? Porque não... Tipo, eu entendo totalmente eles confundiram o Andy Jr. com o Andy pai, porque eles eram muito parecidos. Mas eles confundiram a mãe dele com a avó do Andy Jr. Não bate. Então, essa versão também dá margem para outros plot holes, até porque, como eu disse, eles descartaram. Se isso algum dia foi levado em consideração, eles descartaram e seguiram a história do jeito que eles queriam. E mudando de assunto aqui, Final Form Raido. eu passei uma semana sem computador, praticamente. E eu tentei manter a calma, eu tentei botar em prática o que eu aprendi, que eu vivi no ano passado, alguns sabem. Mas, e o que eu fiz? Eu comecei a assistir mais TV, eu consegui ligar o computador e botar a primeira temporada do desenho da Pequena Sereia no pendrive e assistir na TV, então foi uma coisa positiva. E na faixa da tarde, no Disney Channel, eu descobri que passa Princesinha Sofia, Helena de Ávalo e Liv Mad. E como eu gosto de Princesa Sofia e a Helena, eu comecei a assistir sem muita pretensão, mas aí, como tava já no Disney Channel e só tem um controle na casa, geralmente não fica na sala onde eu ficava, então eu assisti a Liv Mad também. Eu já queria assistir faz algum tempo e tal, pra analisar a atuação da Dove Cameron, que eu gosto, tá? E eu comecei a pensar em algumas coisas, eu tava quase me divertindo com Liv Mad. Tipo, os sitcoms do Disney Channel estão no nível tão baixo, sitcom geral tá no nível muito baixo. Eu não sei como raios eles vão dar outra temporada pra The Big Bang Theory e dar um spin-off, porque já encheu o saco, eu não acompanho. Então eu não posso dizer muito, mas é uma fórmula tão cansada que eu acho que depois da primeira temporada perdeu a graça, assim. Nunca teve muita graça, na verdade. The Big Bang Theory, na prática mesmo, ela é bem forçada mesmo. E os sitcoms em geral também. Você pega sitcom da Nickelodeon hoje, que eles usam a maldita faixa de risada pra tudo. Meu Deus, que coisa irritante. E como é que é o nome? É pretensiosa? Eu não sei. Sei lá, a Nickelodeon hoje toda, ela funciona basicamente como equivalente a balançar as chaves na frente do filho pequeno. É alta, é ruidosa, é engraçado como todas as propagandas no canal de Nickelodeon são mais agudas que o normal, até as que passam em outros canais. Eu não sei se vocês notaram isso, mas eu não posso ser o único. As propagandas que passam em outros canais, passam sobre a Nickelodeon, elas parecem que estão mais agudas. É como se elas fossem mais chamativas, usassem cores chamativas, mas do jeito errado.
e faz a mesma coisa com o áudio, que fica tudo... É só barulho, barulho, barulho! Eu me sinto Grinch assistindo Nickelodeon, pelo amor de Deus. O Disney Channel não tá ainda nesse nível, mas tá mais pra... Os caras que aprovaram isso estavam tão drogados quanto os caras que sugeriram essa ideia. Como, por exemplo, tem o Cão Blogueiro. Porque só você de falar o nome desse sitcom, você fica... Você não está sério. Você quer fazer uma paródia de um sitcom. E se fosse uma paródia de sitcom, até poderia ser interessante. Porque meio que a Carly, que foi meio que o começo da queda da Nickelodeon, a Carly era meio que uma piada tipo, qualquer merda vira sucesso hoje em dia. O que parece que a Nickelodeon aprendeu isso e levou ao pé da letra. Mas ele tenta se levar a sério. Eu acho que o último grande sitcom do Disney Channel mesmo foi... qual foi o nome, droga? Boa Sorte Charlie. Boa Sorte Charlie, acho que foi o único assim que eu parava pra assistir, porque ele não era bom, mas ele era divertido, ao menos. Ele é como fast food. Era tipo aquela coisa muito enlatada, muito previsível, mas ao mesmo tempo era agradável de assistir. Os personagens eram cativantes, as histórias eram de fato interessantes, tinha uns quid pro quos muito bons. Eu ainda acho que Kenan e Kel é o melhor sitcom assim, família que eu já vi na minha vida, porque eu acho que até a forma que eles filmaram era melhor. Não lembro se Drake e Josh também foi filmado da mesma forma, eu acho que não. Mas assim, Drake e Josh, os sitcoms depois dele, eles já usaram umas câmeras, uma forma de renderização que era a 30 FPS? Não, eu não sei. Eu sei que os movimentos, a movimentação de Kenan e Kel, ela é bem mais fluida, ela é bem mais realista, bem mais natural, que só ajuda o slapstick. Quando você, por exemplo, tem Jerry, você sente mais a dor porque tem mais impacto, o movimento é mais fluido quando precisa ser, ele é rápido, ele é duro, ele é grosseiro, você sente mais e tem mais graça. Kenan e Kel tem a mesma coisa. Os movimentos são mais duros, são mais grosseiros, eles acontecem quase que em tempo real. Enquanto Drake e Josh e Boa Sorte Charlie, eles já tem um frame skip, um FPS bem menor, bem mais morno, digamos assim. Mas Boa Sorte Charlie ao menos funcionava porque a maior parte da comédia na verdade vinha das atuações, do roteiro e não necessariamente do slapstick, ao contrário de Drake e Josh, que ainda era muito bom na verdade, porque eles sabiam trabalhar os quid pro quos, as confusões, como as coisas não se encaixavam e etc, essas coisas que vêm. Jessie eu já não sinto tanto isso, mas eu ainda gostava de assistir vez ou outra. E Live Mad parece tentar emular a mesma coisa. Tipo, eu tento lembrar assim, de alguma coisa que seja marcante sobre os personagens, mas eu não consigo muito. Eu consigo ver a ideia tá ali, mas eu não vejo ela bem trabalhada. Mas foi engraçado porque essa semana eu comecei a assistir assim mais vezes, eu até gostei. Meio que como equivalente do Bob's. E tipo, o McDonald's tá muito cheio, o Burger King tá muito cheio porque é lento. Tem um nome no Bob's mesmo. Pelo menos o Burger King aqui do Jockey é lento demais, cara. Muito lento. Todas as vezes que eu for lá é só uma passada de cabeça. Se tiver alguém do Burger King do Jockey lendo isso, tome como uma crítica construtiva, ok? Então o Live Mad é meio que o Bob's, é tipo, não é bom como aquele que eu tô acostumado, mas dá pra engolir. Eu queria que tivesse mais, por exemplo, eu adoro a ideia um episódio que eu vi lá do irmão mais novo delas, que tipo, cavou um túnel debaixo, no meio da casa,
E aí, tipo, eles fazem algumas piadas sobre isso, piada com diarreia, sem falar diarreia, ou sem ser muito gráfico escrevendo e tal. Só menciono assim, tem ideia boa aí, mas não é bem trabalhada, não tem como posso dizer? Eles não constroem a piada muito bem, esse negócio. Mas assim, eu gosto da ideia desse clichê de ter duas irmãs gêmeas interpretadas pela mesma pessoa. Força a atriz ou o ator a trabalhar mais, e a Dove Cameron sabe como trabalhar isso. Ela consegue fazer tanto a meninazinha bonitinha e cheia de frescura e tal, a princesinha, como ela também sabe fazer a menina atlética e tal. Claro que a maquiagem, a roupa ajuda muito isso, mas ainda assim ela consegue fazer uma coisa interessante com o papel. E eu gosto dela, eu comecei a gostar dela mesmo vendo Descendentes, porque ela é uma das poucas coisas boas que tem no filme. Ela parece que tá tentando se divertir com aquilo, ela parece querer fazer um papel bom com aquilo, mesmo que o roteiro seja uma merda. A Ivy, ela só é bonita, ela não tô bem, mas ela é mais bonita. A Dove Cameron, ela me chama a atenção mais por causa disso. Se bem que a Ivy também tenta se divertir um pouco. Os adolescentes no filme geral tentam se divertir mesmo com o roteiro merda, porque, enfim, é um filme feito pra eles, mas isso não isenta o filme de ser uma merda. E eu tô divagando de novo, desculpa. Meu ponto é, eu acho interessante como o Disney Channel, os canais assim, eles sempre têm aqueles desenhos, aquelas sitcoms que são incrivelmente datadas e que claramente só servem para pagar as contas. Tipo Live Mad, tipo iCarly, e algumas têm um êxito bom, como por exemplo Kenan e Kel, Drake e Josh, Boa Sorte Charlie, talvez. Eu não vi muito dos sitcoms antigos do Disney Channel, mas porque eu não pude mesmo, porque eu não tinha TV a cabo. E também quando passando na TV aberta não me interessava. Tipo, passando na TV aberta, o que é que eu tenho pra escolher? Um seriado adolescente do Disney Channel? Ou Xena, Princesa Guerreira? Ou Hércules? Vá se lascar, eu vou escolher um dos guerreiros gregos. Mas foi uma experiência interessante. Eu queria mesmo poder ver mais a atuação da Dove Cameron, porque eu acho que o Disney Channel tá tentando trabalhar bem ela pra ser, tipo, a próxima Miley Cyrus, do mesmo jeito que eles fizeram com a Miley Cyrus, eu acho que eles fizeram com o Justin Timberlake, com os caras do High School Musical, com quem foi a Zendaya. Teve mais um menos que fez a Ted no Boa Sorte Charlie, esqueci o nome dela. E a Jessica, eu também esqueci, Debbie Ryan. Do mesmo jeito que eles fizeram com todo esse pessoal, a Dove Cameron parece que vai ser a próxima. Eles tentaram fazer com a pivetinha do Sten, o cão blogueiro, mas Sten, o cão blogueiro. Eu acho que ela nem vai colocar isso no currículo dela, mas pois é. Foi uma experiência interessante. Eu gosto de sair um pouco da minha zona de conforto, saber o que está acontecendo, e essa semana eu fui forçado a fazer isso, né? Então, pessoal, para encerrar, eu só queria esclarecer algumas coisas, tipo, passou uma semana inteira, não saiu o artigo da E3 que eu tinha dito no outro podcast que ia sair, mas entenda, eu tô nessa situação difícil e o Álvaro e a Paty também estão nessa situação. Eles também estão sem computador, sem muito acesso à internet. Tá complicado aqui, tá... provavelmente a maior crise que o SRT já passou até hoje. Eu tenho certeza que vai vir mais. Mas até agora a maior crise interna que a gente está tendo. Porque nenhum de nós consegue produzir algo direito. Digo, eu consigo, mas eu fui psicologicamente afetado, eu vou precisar de um tempo para me recuperar. Fisicamente também eu tô meio esgotado. Então, pois é. Eu vou tentar o máximo possível trazer algum conteúdo novo até semana que vem. Continuar o Tio Walt fazendo os spin-offs mais, falando das coisas que aconteceram paralelos aos filmes, né?
como os quadrinhos, como os parques e outras coisas do tipo. Mas é isso, só queria que vocês entendessem. Eu sei que a gente não tem um público muito alto, mas eu sei que tem alguém aí que está ouvindo a gente, que está querendo algum conteúdo nosso. Então, tá aí a explicação oficial para vocês, tá aí a explicação. Porque que não tá saindo muita coisa nem nas mídias sociais, porque nem eles podem fazer isso. Eu não posso, eles também não podem ficar o dia todo nas mídias sociais fazendo as coisas. Mas a gente vai dar o máximo possível para trazer coisa nova para vocês, ok? Então, até a próxima e se cuidem.